Nossa história começa em 2001 e desde o início, nosso principal objetivo sempre foi maximizar a rentabilidade da atividade de produção agrícola através da distribuição e do posicionamento de insumos agrícolas no campo. Estamos localizados em Franca e São Sebastião do Paraíso e atendemos 22 municípios, sempre pautados pelos nossos valores. Nossos valores são conhecimento, agilidade e transparência. Conhecimento porque a gente acredita que uma equipe capacitada consegue atender da melhor maneira possível os nossos agricultores, nossos clientes. Uma empresa transparente, a gente acredita que a gente tem que trazer informação, levar a tecnologia da maneira mais adequada para o nosso agricultor. E agilidade, né? A gente precisa trazer o insumo de maneira ágil, sendo que o agricultor consiga dedicar o tempo dele para realmente produzir. Nossa equipe é composta por profissionais qualificados, com um time unido que busca sempre a satisfação do cliente. A gente aqui da Casa do Café, nós consultores de campo, a gente dá todo o suporte ao produtor rural, desde as avaliações, o dia a dia das lavouras, as recomendações, fazendo aí também as pós-vendas, né? Acompanhando o que foi feito nas lavouras, para que o produtor rural consiga ter alta produtividade. Atuo na região aqui de São Sebastião do Paraíso, ao lado dos produtores, sempre posicionando na hora certa, no momento certo, produtos fitossanitários, adubação foliar e fertilizante, sempre visando uma melhor produtividade. Nós estamos em constante evolução para sempre levar aos nossos produtores os melhores insumos agrícolas para que eles consigam buscar sempre as melhores produtividades. As indústrias que nos fornecem são renomadas, sendo que nossa seleção de portfólio visa sempre facilitar o dia a dia do agricultor. Nossa competitividade é fortalecida por sermos franqueados da Agroplan, sempre trazendo os melhores insumos para nossos produtores. Casa do Café. Há mais de 20 anos desenvolvendo um trabalho com nossos parceiros em prol de lavouras cada vez mais saudáveis e produtivas. Sejam bem-vindos ao Agro Cafécast, seu podcast sobre boas práticas na cafeicultura. Eu sou Júnior Rezende e muito obrigado por estar conosco nessa jornada rumo à sustentabilidade. Hoje, 21 de outubro de 2024, está começando o seu Agro Cafécast, então prepare a sua xícara e a sua caneca preferida, que nós vamos mergulhar no universo dos cafés que são tão raros quanto você, porque aqui a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo. Estamos juntos com a CISP Agro. A CISP Agro é um braço da CISP focado no desenvolvimento do setor agropecuário. Tem por propósito apoiar o produtor rural com vantagens exclusivas, eventos, cursos, treinamentos e serviços. Seja associado e vamos juntos fazer um agronegócio mais forte. Gota Certa Irrigação também está com a gente. Um abraço à Quênia, a toda a equipe da Gota Certa Irrigação, com unidades em Franca, Araxá, São Sebastião do Paraíso e Passos. A Gota Certa Irrigação é uma empresa especializada na elaboração de projetos de irrigação e abertura de valetas. Solatos Bioinsumos para tratamento de solo, broca do café e bicho mineiro. A Solatos tem o biológico correto para a sua lavoura. Solatos, telefone 16 99176 1670. Terraplant Fertilizantes Minerplant Organo Mineral, com certificação IBD. Fornece nutrientes de forma balanceada entre macronutrientes primários, o NPK, e micronutrientes, de forma imediata e gradual. Aumenta a CTC, formação de quelatos, estimula o crescimento radicular, maior tolerância à seca e favorece o crescimento microbiano. Telefone 16 99176 1670. Mundo Novo Mercado e Sustentabilidade. Um abraço à Tâmara e também ao Vinícius. Mundo Novo, classificação, análise sensorial, comercialização, mercado futuro e também preparo de fazendas e empresas para protocolos de certificação e auditorias. Quem também está com a gente agora é a Casa do Café. Vocês viram o vídeo aí, um abração ao André, também
ao nosso amigo Gustavo aqui na unidade de São Sebastião do Paraíso. Casa do Café em Insumos Agrícolas. A Casa do Café está há 17 anos desenvolvendo um protocolo sério e comprometido com nossos parceiros em prol de lavouras cada vez mais saudáveis e produtivas. E você que está nos assistindo, muito obrigado pelo seu apoio. Você é parte fundamental neste projeto rumo à sustentabilidade na cafeicultura. Então, já se inscreva, acione o sininho e compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos juntos. Valeu! Muita calma nessa hora, Vitão. Vamos lá. Fábio, tudo bem? Tudo certo, boa noite. Boa noite. Gente, na cafeicultura, a saúde do solo é fundamental para garantir uma produção sustentável de alta qualidade. Os principais indicadores do solo podem ser divididos em 3 categorias: físicos, químicos e biológicos. Para falar do tema indicadores da saúde do solo em áreas de café, nosso convidado é engenheiro agrônomo pela Unesp Jaboticabal, com MBA em agronegócios pela Exalc, especialista em manejo de solos também pela Exalc, mestre em cafeicultura em Trieste, na Itália, e CEO da 3R Ribersol Laboratório de Análise Agropecuária, produtor rural de cafés especiais, abacate e lúpulo, na Fazenda Bela Terra, aqui na terra, né? São Sebastião do Paraíso. Seja bem-vindo aí, Vitor. Obrigado, professor. Obrigado, Juninho. Obrigado a todos. Isso daí. A gente tem uma jornada como produtor aqui na Fazenda Bela Terra, que fica aqui em São Sebastião do Paraíso. E estamos na jornada do laboratório também, onde a gente tem um braço aí, onde já atende todas as culturas, dentro de análise de solo, diversas outras áreas. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Legal. A Ribersolo é uma das pioneiras no Brasil, né? Isso, a Ribersolo, meus pais fundaram a Ribersolo em 1979, há 45 anos atrás. Nós somos um dos primeiros laboratórios privados de análise de solo no Brasil. E aí de lá para cá a gente tem uma jornada grande. A gente passou por uma fusão no começo desse ano, onde a gente juntou com o 3R Lab, que era do Grupo Reagro, e virou o 3R Ribersolo. E o 3R Lab, eles eram líderes em nutrição animal. Então a gente juntou basicamente toda a história da Ribersolo, que vinha nas análises de agricultura, com toda a liderança de nutrição animal do 3R Lab. E isso, pra gente hoje, estamos numa jornada muito legal de não só analisar as amostras, mas também olhar muito para a inteligência de todos esses dados e cada vez mais estar em prol aí dos produtores, dos consultores todos também nessa jornada, para ter cada vez melhores tomadas de decisão com relação ao diagnóstico dentro das fazendas. Beleza, beleza. E também ajudando o nosso programa aqui de hoje também convidado. Aqui está. Onde que eu me perdi aqui? Aqui. Nosso também convidado é com formação em agronomia, MBA também em agronegócios, mestre em ensino processos formativos, com atuação em análise de dados para desenvolvimento de mercados e novos produtos, projetos agronômicos, bioanálise, saúde do solo. Seja bem-vindo aí o nosso amigo Fábio Gaioli. É isso? É isso. Pronunciei certo? Certinho. Certinho? Certinho. Boa noite. A descendência italiana é forte aí? Muito forte. Muito forte. Tem poucos gaioles no mundo e na Itália. Legal. Pouquíssimos. Legal. Pouquíssimos. E aqui a colônia italiana aqui na nossa cidade é grande também, né? Eu sou casado com uma italiana, né? E a vantagem dos italianos é que eles são calmos, né? Às vezes sim, às vezes não. Depende muito, né? Muito, né? Legal, Fábio. Beleza. Gente, então, e pra gente já fazendo as considerações, obrigado desde já por vocês terem aceitado o convite. Além do Vitor, logicamente, é empresário na parte do laboratório, e o Vitor é uma referência para os produtores, né? Eu falo não só da nossa região, mas quando você pensa em algumas pessoas em relação à parte de referência técnica, o Vitor está aí, né? Para socorrer a turma aí. Né? Obrigado, Júnior. Nós estamos na luta lá. Acho que a gente se espelha em muita gente, estamos buscando fazer realmente o que a gente acredita.
E eu acho que uma jornada muito interessante nisso que você comenta da gente como produtor é porque a gente tem a jornada do laboratório, que é medir dentro dos laboratórios, mas a gente é produtor e a gente faz o que a gente acredita. Então eu acho que essa é uma jornada muito de realmente eu estar na fazenda, que é meu laboratório real lá, e eu estar dentro do laboratório podendo replicar isso para muito mais gente. Legal. Mas acho que essa jornada de ser produtor e estar dentro do 3R Ribersolo pode potencializar muito mais coisas. Legal. E é o que a gente busca fazer em cima dessa jornada. E aí, Fábio, como é que foi a sua trajetória até aqui? E como é que foi que a agricultura entrou na sua vida aí? Conta um pouquinho da sua história pra gente aí. E como é que você foi parar nessa aí? É uma jornada interessante, né? Eu vim de uma jornada de outra área acadêmica, né? Eu era professor de história, então eu tenho toda uma outra história antes, né? E aí eu decidi mudar de carreira e fui para uma transição, né? E a agronomia atendeu os requisitos que eu tinha na época e continua atendendo, né? E eu comecei na agricultura com a bioanálise, né? A minha primeira experiência, toda a minha jornada dentro da Ribersolo foi por meio da bioanálise, que logo quando eu entrei esse projeto caiu e foi sendo desenvolvido desde o início, né, Vitor? Legal. É isso aí. E quando a gente fala da bioanálise, já aquele projeto da Embrapa, da Bioase, já, né? Sim. Legal. E a gente vai falar muito sobre isso aí, porque a gente vê muito nos bastidores, pessoal falando, mas ainda tem muita dúvida e como utilizar esses dados para a gente conseguir empregar algumas alterações de correção de rota, de manejo, né, que precisam ser feitas. E você, Vitor, como é que foi que o café entrou na sua vida, a agricultura? Eu acredito que desde sempre, né? Isso aí, meus pais meu pai é engenheiro agrônomo, minha mãe é farmacêutica bioquímica, e os dois lá atrás fundaram a Ribersolo. Então a Ribersolo é mais antiga que eu, então eu convivi nesse meio do laboratório desde que eu nasci, literalmente. Eu e minha irmã hoje é diretora de operações, ela tá em toda a jornada com a gente. E eu literalmente nasci ali dentro mesmo, sabe? Então eu convivi com o laboratório de análise de solo desde o início. E quando meu pai começou totalmente do zero e ele vem de uma jornada realmente de construção total. Então meu pai foi engenheiro agrônomo dentro de multinacional durante muitos anos. E aí ele comprou um primeiro sítio de maçã no Paraná, vendeu, veio para Patrocínio Paulista. De lá de Patrocínio Paulista ele tirou leite um tempo e veio para Paraíso quando eu nasci. E aí logo que eu nasci a gente estava acabando de vir para Paraíso. Então eu tenho essa jornada de viver a fazenda e o laboratório literalmente desde que eu nasci mesmo. Então nós nunca moramos na fazenda, mas a gente sempre morou em Ribeirão Preto com essa jornada de tal finais de semana. Então a gente sempre esteve conectado com esses dois mundos. E aí eu acabei indo fazer agronomia, fui para Jabuticabal, no final da faculdade tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fiquei 3 meses nos confinamentos de bois nos Estados Unidos, voltei, fui trabalhei alguns anos na Cargill, era comercializador de soja lá, então eu consegui navegar um pouco do mundo dos cereais. E aí voltei dentro dos nossos negócios, tem 12 anos. E aí quando eu voltei para cá, era uma jornada de laboratório e produção. Então eu morei até em Paraíso durante 9 anos, ficando nas fazendas. E fui sempre conectando com esses dois mundos. E aí em 2016 fui para a Itália, morei os 6 meses para fazendo o mestrado da Ilha Café, que foi uma baita abertura e visão de mundo. E aí sempre tocando as fazendas e estando na nossa realidade aqui. Então vendo o que estava acontecendo lá fora, mas ao mesmo tempo o que acontecia aqui no dia a dia também. E em 2018 e 2019 eu tive a oportunidade de ir para uma jornada que era da Nuffield International. A Nuffield ela é uma organização que conecta pessoas do agronegócio no mundo todo. E para mim eu vinha conectando esse tema da saúde do solo como um todo, que eu via na fazenda, com a nossa realidade do laboratório e tentando entender como medir. E aí nessa jornada, pela Nuffield eu fui para 16 países diferentes, visitando fazendas, laboratórios, empresas de agricultura de precisão, cooperativa e uma série de coisas nesses 16 países. E aí muito do que eu peguei lá fora, com o que eu era como produtor, com a história da Ribersolo, foi chegando nos projetos que a gente tem hoje. E aí acho que nós vamos falar bastante disso aqui durante essa hora juntos, mas acho que é muito isso. Muito do que a gente tem feito hoje é a junção de ser produtor, ser laboratório e ter tido essas experiências fora do Brasil, que traz um pouco dessa jornada para a realidade de hoje. Legal. E eu falo que isso é muito legal porque você tá na ponta lá também, né? Você sabe os perrengues, né?
E tá na ponta e é um técnico conceituado que sabe as necessidades, né? E também até vamos dizer, depois a gente vai até entrar nessa pergunta, que é uma pergunta que eu ia formular, mas as questões do solo hoje, como está, a maioria dos solos estão doentes, né? Em relação à parte de compactação, de porosidade, a gente vai entrar nesse assunto. Mas eu sempre faço uma introdução, até para o pessoal que tá nos assistindo agora, que às vezes ainda não está familiarizado com a temática, você está começando agora, mas utilizam o nosso programa como um canal de informação e aproveitar os especialistas aqui, igual vocês aqui, para nos ajudarem. Como dizia o apresentador, o Abu Janra, ele fala provocações, ele fala assim: Vitor, o que é o solo? Você pode falar pra gente? Cara, é legal. E é legal de trazer isso, porque quando a gente fala do solo, a gente fala de... A gente pode ter inúmeras maneiras de olhar para dentro disso, né? E quando a gente olha, vamos falar assim, tecnicamente falando, o solo nada mais é do que uma rocha que foi sofrendo o que a gente chama de intemperismo, que basicamente são os desgastes por vários fatores ali dentro, sejam do clima, água, micro-organismos, sol, temperatura e uma série de coisas que foram agindo durante milhões de anos e transformando esses materiais em solo. Então a decomposição da rocha foi se transformando no que a gente tem dos solos hoje. E a gente tem o que nós chamamos dos solos mais intemperizados ou menos intemperizados, que são os solos mais antigos ou mais novos, mas basicamente eles dependem de um material de origem que vieram a formar os nossos solos. E isso é tecnicamente o que a gente dá origem à questão dos solos no mundo inteiro. E isso cria uma jornada já interessante, que é a gente entender a realidade de cada solo em cada lugar do mundo, porque todos eles vão ter efeitos dos materiais de origem e do intemperismo de cada lugar. Então, quando a gente olha para as realidades de solo de clima temperado, de clima tropical, e aqui é onde a gente se encontra muito forte, que é todo o horizonte de clima tropical, a gente tem que embarcar nessa jornada de que solo é diferente em lugares diferentes, e é isso que a gente precisa navegar. Isso quando a gente olha tecnicamente falando, mas quando a gente vai para um outro olhar, o solo ele é a base de tudo hoje. E o que é interessante da gente olhar é que muitas vezes a gente olhava para o solo como produção agrícola só. E aí começou-se muito uma jornada de, quando a gente falava de ativos ambientais, era muito natural se olhar para florestas, por exemplo. E por que eu estou falando isso? Porque nos últimos anos vem um movimento muito forte de, quando a gente fala de ativos ambientais, a gente olhar para o solo, porque o solo ele é a base de tudo. E dentro do solo eu posso ter uma floresta, eu posso ter uma produção agrícola, eu posso ter uma pastagem, eu posso ter diversas coisas. E transformar e olhar para o solo e para a saúde do solo como um todo vai ter a ver com toda essa jornada do solo como um pilar de produção de toda a jornada, seja ambiental, seja produtiva. Então essa é uma jornada muito forte do solo como um todo, para mim. É porque a gente pensa, né, Fábio? Você que é o cara do biológico do solo, né? A gente falando sobre as questões de desgaste das rochas mãe, né, e tudo mais, os organismos vivos do solo, mas o solo, a gente pensa no solo unicamente como uma função de sustentação da planta, com a parte nutricional, a parte de fornecimento de água, ou para fixação de raiz, mas o solo tem uma função no ecossistema, né? E quando a gente desequilibra esse ecossistema, você desequilibrou a própria lavoura, você desequilibrou, você aumentou a incidência de pragas, de doenças, enfim. Então, e os micro-organismos estão aí para nos auxiliar aí desde sempre, mas alguns manejos têm judiados a questão das populações dos micro-organismos também no solo, né? Sim, o solo ele sustenta a humanidade, né? Em várias questões, vários elementos, né? O solo respira, o solo tem água, o solo tem vida, né?
O solo sustenta a humanidade de muitas formas, né? Então, e inclusive o solo tem memória, né? O conceito de memória do solo é muito interessante, porque o solo não mente, né? O que você faz no solo, ele vai te mostrar mais cedo ou mais tarde. Então, se o manejo judia desse solo, você vai ter a resposta e ela não vai ser muito boa. Mas se você cuida bem desse solo, se você estrutura ele, e aí tem várias questões pra gente conversar, ele vai te responder bem. Então, por isso que a gente sempre fala de saúde do solo, porque ele tem tantas coisas a nos sustentar e ele tem a saúde dele também, que deve ser olhada de perto. Como dizia a Ana Maria Primavesi, o solo é um organismo vivo, né? E a gente tem que pensar nele como um sistema todo, né? E já aproveitando o gancho, o tema do programa é esse, e já vou deixar com vocês aí também, para a gente falar um pouco quais são os indicadores de uma boa saúde do solo nas áreas de café. Isso que acredito que vale para todas as culturas também. Algumas numas parte nutricional, deve variar, mas saúde do solo é saúde do solo, né? E quais que seriam esses indicadores que a gente poderia estar passando para o pessoal que está nos assistindo e para a gente estar aprendendo um pouco também? Que é a saúde do solo, né, Vitor? Acho que é a primeira questão importante, né? O que é a saúde do solo? O que é a saúde do solo? Isso é uma jornada legal, porque quando a gente entra nisso, a gente entra o que é a saúde do solo, você tem diversas definições. E eu acho muito legal quando a gente traz um pouco esse olhar para a saúde do solo, eu ter a capacidade de manter as funções daquele solo dentro daquele ambiente. E por que eu estou trazendo isso dessa maneira? Porque muitas vezes a gente olha para a saúde do solo e a gente quer falar, ele está biologicamente ativo. Ou é a saúde do solo ele ter fertilidade, ou ele não estar compactado. E tudo isso ele traz em como eu consigo manter aquele solo, mantendo as funções vitais dele para todo o horizonte dele. E é legal como você comentou, Juninho, que ele traz já aqui, ele tem várias funções, e ele tem desde a função estrutural mesmo de planta, mas compor toda a estrutura que ela precisa para os parâmetros físicos, químicos e biológicos. E aí, dentro dessa história, quando a gente olha para a saúde do solo, a gente precisa medir todos eles. E hoje, a gente tem ferramenta para medir todos eles. E é isso que é muito interessante. Porque a gente tem todos os pilares da fertilidade, que eles já são muito mais dominados, mas que é muito interessante porque a gente vê que mesmo nos pilares da fertilidade, a gente olhar para uma boa amostragem do solo, um bom laboratório para fazer análise, um bom agrônomo para fazer essa interpretação e recomendação. Quando a gente olha para toda essa jornada, ele parece muito definido, mas muitas vezes é negligenciado. Então a gente tem que olhar para a fertilidade já como um pilar básico disso. E quando a gente olha para a fertilidade, a gente tem que olhar não só para a superfície, mas para todo o perfil do solo. E aí a gente olha toda a estruturação mesmo do solo como um todo. A gente tem todos os pilares físicos, então olhar tanto para a argila, que é um grande componente de retenção de água ali, mas olhar para toda a parte de física de solo, compactação e tudo, que é um desafio maior, porque eu preciso de mais medições de campo, mas eu tenho como fazer. E a gente tinha muita dúvida de como medir o pilar biológico. E aí você tem várias coisas. Isso é legal porque eu conecto isso com as viagens minhas fora do Brasil, que muita coisa que fazia sentido das medições biológicas em solo temperado, elas não fazem sentido para solo tropical. E a gente tinha um desafio de como nós vamos medir saúde de solo e o pilar biológico dentro dessa história em solos tropicais. E aí dentro dessa jornada tem um ponto muito legal, que foram os trabalhos que a doutora Ieda Mendes capitaneou muito dentro da Embrapa, que eram medindo o que a gente chama de medir atividade enzimática chegando na BioAS. A tecnologia BioAS da Embrapa, ela veio para medir a parte enzimática dos solos e ter um indicador biológico. E aí, através desse indicador biológico, a gente conseguir entender a atividade biológica como um todo daquele sistema. Basicamente, quando a gente olha para isso, o que é? O que a doutora Ieda fez muito? Ela veio trazendo as atividades enzimáticas como indicador indireto da atividade biológica. O que eu quero dizer com isso? Nós temos materiais orgânicos no solo, seja palhada, raízes e diversas coisas, e os micro-organismos eles vão atuando e fazendo a quebra elas vão fazendo a decomposição desses materiais. Dentro dessa decomposição, quando eles vão fazendo as quebras de cadeias de enxofre, cadeias de carbono ali dentro desses materiais, eles vão liberando exudatos.
Esses resultados são essas enzimas e é isso que a gente mede. Então, quando a gente fala da tecnologia BIOS, basicamente o que a gente está querendo é medir qual é a atividade dos micro-organismos em termos globais dentro daquele solo. E aí, através disso, a gente consegue ter uma ideia de como está a saúde daquele solo em termos biológicos. E qual que era o grande desafio que a gente tinha? Que quando a gente vinha para café, você não tinha os indicadores calibrados para café. E aí a gente começou no 3R Ribersolo essa jornada há 5 anos atrás. Esse ano, inclusive, é a comemoração de 5 anos da BIOS. E a gente começou muito forte a trazer esses indicadores dos grãos, dos cereais ali de soja, milho, para o café. E essa jornada foi muito legal, porque essa jornada a gente começou a ter que desvendar um monte de coisa, porque a gente começou a entender, eu preciso medir na projeção da saia do café, eu vou medir no meio da rua, como interpretar e tudo. E aí nessa jornada é muito legal, porque aí embarca muito o Fábio, e deixar o Fábio trazer um pouco da experiência dele nisso, que foi a gente começar a entender os projetos de bioanálises em café, onde a gente começou a ter diversas multinacionais procurando a gente para ter esse tipo de avaliação dentro do café. E aí pra gente foi surpreendente, é uma jornada muito legal aí de ver como ela se pluga. E aí é legal que o Fábio compartilhe um pouco da jornada dele aqui dentro dessas avaliações dos projetos, em diversos projetos diferentes de café. E aí, Fábio, essa análise, eu já deparei com a análise dessa na mão, fiquei surpreso como que o manejo pode interferir nessa parte de retenção de nutriente. Um solo relativamente pobre, a mudança que você faz nele em relação à parte de incorporação de matéria orgânica, com uso de compostagem, tanto que isso interfere. Mas quais que são as variáveis, como é quantificado isso e como que isso pode levar a uma alteração de manejo do produtor para um manejo, vamos dizer, um manejo mais convencional, para um manejo que realmente vai aumentar essa atividade biológica, fazer com que essa atividade biológica seja positiva para o solo. O grande trunfo da bioanálise é que ela é um indicador biológico agronomicamente contextualizado. Porque quando você tem inúmeros elementos biológicos que podem ser analisados no solo, só que muitas vezes eles acabam por ser apresentados como dados puramente biológicos e muitas vezes falta expertise na ponta para que a gente transforme isso em dados agronômicos contextualizados do ponto de vista produtivo, né? Que aí é onde a gente quer chegar no ESG, certo? Então, a bioanálise, o grande trunfo dela é que é um indicador biológico extremamente bem construído pela pesquisa extensa da doutora Ieda Mendes e ele é contextualizado agronomicamente e isso me indica tomar uma decisão, né? Então, quando que eu uso químico? Quando eu uso biológico? Quando é que eu uso uma palhada? Quando é que eu uso uma planta de cobertura? Eu trabalho o desenvolvimento de matéria orgânica ou trabalho uma diversidade dentro do solo, né? Quando o problema desse solo é mais adubo ou ele já tem e eu preciso fazer esse nutriente ciclar melhor dentro dele. Então a bioanálise ela traz essas respostas para a gente que a análise química ela não é suficiente para isso, né? Ela é o início disso tudo. Inclusive a gente veio conversando quais indicadores de saúde a gente pode ter, né? Se você vê a bioanálise concentrando a 10 centímetros de profundidade, né, isso é um indicador. Ele mostra onde você deve olhar. Assim como um semáforo também pode fazer. Você não vai refletir naquele momento, você vai olhar para um cenário e tomar a sua decisão, certo? Mas aonde é que o solo vai buscar o que ele está indicando que você precise? Onde é que ele vai buscar recurso? Na profundidade, né? Inclusive o estudo mais emblemático da bioanálise, feita pela Fundação Mato Grosso, mostra isso, né? Onde é que o solo foi buscar seus recursos com 5 anos de experimento, quando ocorreu o primeiro veranico. Foi na profundidade, e esse solo ele foi o mais produtivo depois disso, né? Muito legal. A gente tem um quadro aqui, a gente vai falar muito de BIOAS, que fala? Ou BIOS? BIOS. BIOS. Mas eu acho que eu vou seguir você, não vamos seguir, não. Então, BIOS, é isso? Legal. Então, a gente tem um quadro aqui que a gente faz uma brincadeira séria com a inteligência artificial. A gente faz as perguntas sobre o tema e os especialistas
validam as informações ali. A gente vai pontuar algumas questões para saber se a inteligência artificial está bem equilibrada, né? Já falando em equilíbrio do solo, né? Se a gente consegue tá passando informação corretamente através da inteligência artificial. Vamos lá? Vamos lá. Então, a pergunta é quais que são os indicadores, né, da saúde do solo para a cafeicultura? Essa foi a pergunta e a inteligência artificial nos trouxe isso. Fez essa introdução, né? Na cafeicultura, a saúde do solo é fundamental para garantir uma produção sustentável de alta qualidade. Os principais indicadores da saúde dos solos podem ser divididos em 3 categorias: físicos, químicos e biológicos. Legal? Indicadores físicos: estrutura do solo. Solos bem estruturados facilitam a aeração e a infiltração de água. A compactação, por outro lado, impede o desenvolvimento radicular e a retenção de água. O que vocês acham? Isso daí, faz muito sentido e acho que os 3 pilares eles trazem realmente muito dessa visão do equilíbrio do todo, né? Uhum. E a estrutura do solo, sem dúvida, faz muito sentido. Podemos ir, Fábio? Sim. Beleza? Capacidade de infiltração de água. Solos saudáveis têm boa capacidade de infiltrar e reter água, o que diminui o risco de erosão e permite o uso eficiente da água pela planta. Ok? Ok, isso daí. E isso daqui traz um ponto muito legal, Júnior, que é... E eu realmente acredito muito nisso, porque aqui, lógico que você tem muito mais coisas do que tá aqui, mas, por exemplo, quando você pega numa área de café, e isso eu acho que é um ambiente muito legal, e você tem planta de cobertura, você tem uma palhada em cima, e você, com isso, você melhora a capacidade de infiltração de água, você melhora realmente essa jornada de infiltrar e reter mais água. E eu falo que isso me chama muita atenção, porque muitas vezes a gente está passando por esse cenário de estresse hídrico gigantesco agora. Uhum. E o quanto vai vir de água do céu, nós não temos controle. Uhum. Mas o como nós vamos aproveitar cada gota que cai, isso está na nossa mão. E isso daqui eu acho que é muito legal, porque às vezes a gente está olhando para saúde de solo, de todos os pilares mesmo, e às vezes alguns nós vamos medir em laboratório, que é a nossa jornada, mas para mim, você usar toda a água que São Pedro manda, isso também infiltrar. Tem muito a ver, porque é não deixar isso escorrer. Eu quero que cada gota que cai infiltre. E aí isso para mim é um fator muito grande de resiliência mesmo. Sim. Porque a gente não tem como, eu não tenho como controlar a chuva, mas eu tenho como controlar o quanto eu aproveito daquela chuva. E isso é muito legal. Eu posso fazer um manejo com que eu permita essa água entrar no subsolo, né? Ou deixar ela lavar a terra, né? Isso daí. Algumas coisas que a gente tem controle, né? Eu falo que a gente começa fixa, né? A gente tem a tendência de jogar a culpa em alguém, né? Mas e aí, o que a gente pode fazer? E as ferramentas estão aí. Eu acho legal, eu estava até falando com o pessoal que é um novo apoiador também aqui, o pessoal que eu tenho um conhecimento há algum tempo, o pessoal da G-Cropper, né? E eles falando que essas plantas de cobertura, cada vez mais, porque a gente vai ter que utilizá-las de maneira técnica, né? Então, entender que cada solo tem uma necessidade, né? Enfim, e a gente estava até conversando também, né? Que talvez seja até a questão da densidade no próximo tópico ali, que talvez o nutriente mais deficiente hoje do solo seja o oxigênio, né? Sim, em muitas realidades sim. A gente vê que tem muita coisa que se generaliza um pouco por empirismo, mas sim, acho que o pilar físico, ele é um grande desafio ainda para a gente tratar. Qual é o grande desafio que eu vejo do pilar físico? Que a mensuração disso ela é desafiadora. E mesmo quando a gente olha, por exemplo, a gente pode avaliar a densidade, tem várias maneiras de avaliar a densidade. A gente pode avaliar a resistência à penetração, a gente pode avaliar via penetrômetro ou outros materiais. Mas isso eu tenho dependências de entender como é a umidade daquele solo. Porque, por exemplo, hoje você usar um penetrômetro para medir uma resistência à penetração sem eu medir umidade,
E é um desafio, porque eu tenho um dado, às vezes, ali que ele é mascarado por causa da umidade. Então ele faz muito sentido olhar isso, mas eu tenho que tomar cuidado para eu não estar tentando fazer algo e não conseguindo na prática. Mas com certeza, eu acho que o pilar físico, para realmente conseguir toda essa estruturação do solo, é extraordinário a gente conseguir fazer isso. Legal. Já voltando falando de densidade, densidade do solo refere-se à massa do solo em relação ao volume. Densidade elevadas podem indicar compactação e dificuldades no desenvolvimento radicular, né? E a questão também da questão da compactação, a gente sempre pensa na compactação de 0 a 20, mas as camadas mais embaixo estão bem compactadas, dificultando o desenvolvimento radicular, a absorção de água, né, e tudo mais, né? Isso aí, é entender a realidade sua dentro daquela jornada, né? Porque, é o que você falou, tem o que a gente chama dos pé de grades da vida, né? Que é você compactar ele ali embaixo. Mas no café ele é muito comum você ter a compactação no rodado do trator, né? Então a gente tem muitas vezes essa compactação no rodado e a gente entender como a gente trabalhar com ela. E a gente vê várias práticas que às vezes você até descompacta momentâneo, mas como eu mantenho e permaneço ele sem estar compactado, né? Então, e aí é isso que você consegue muitas vezes deixando aquele solo mais ativo como um todo, com mais plantas, mais raízes e criando essa estrutura realmente de planta, essa estrutura radicular para conseguir trazer a estruturação do solo com o pilar vamos falar assim, vegetal, com pilar biológico dentro dessa história toda. Aproveitando, não poderia deixar de comentar que na próxima segunda-feira o seu Luiz lá da Fazenda Cascata vai estar aqui conosco aqui falando sobre os desafios da alta produtividade em áreas de sequeiro. Então, você que está nos assistindo, não percam essa figura querida aí no meio do café, né? Isso aí, o Luizão é um cara fantástico. A Fazenda Cascata faz um trabalho muito legal aí, liderado pelos consultores e pelo Luiz no dia a dia lá também. E a Cascata é cliente nossa há muitos anos, é uma fazenda que a gente tem um carinho muito grande. Legal. Indicadores químicos. pH dos solos, o pH adequado para a cafeicultura varia entre 5,5 e 6,5. Um solo muito ácido ou alcalino pode limitar a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Isso aí? É isso daí. E aqui é muito interessante porque a gente tem que trazer ele para o pH ideal, né? Para a faixa ideal que a gente quer. E aí, basicamente, por quê, né? Porque quando eu levo o pH para dentro de uma faixa, eu tirando toda aquela acidez, eu consigo ter uma disponibilidade de nutrientes muito maior. Mas, ao mesmo tempo, quando eu passo daquilo, eu começo a ter indisponibilidade de outros basicamente os micronutrientes metálicos, que eu começo a ter uma indisponibilidade. Então, eu trabalhar dentro dessas faixas de pH, eu consigo ter a neutralização, vamos falar daqueles problemas do que eu não quero dentro daquela estrutura e aumentando disponibilidade. E muito quando a gente olha para Brasil, a gente vai conectar isso com disponibilidade de nutrientes que vai estar ali embaixo, né? Que é a jornada de eu trazer os corretivos mesmo. Então eu entrar com os corretivos de solo, seja calcário, gesso e tudo, para eu tanto corrigir pH e ao mesmo tempo disponibilizar nutriente, né? Então é extremamente importante a gente estar olhando para isso, sem dúvida. Legal. Isso dentro do químico, né? Se você for pegar o universo microbiológico, a faixa do pH interfere na microbiota lá de forma até, inclusive, agressiva, né? Existem várias comunidades que podem ser benéficas que, dependendo da faixa do pH, elas vão existir ou não. É interessante controlar isso também. É legal. E a questão do pH, a gente que faz trabalho também com parte de micro-organismo, pensando no solo como um grande bioreator, né? Exato. Com a necessidade nutricional, né? A utilização de matéria orgânica e tudo mais. Mas, como o Vitor falou, com essas altas temperaturas, você trabalhar com solo exposto, você diminui muito a atividade microbiológica, né? Principalmente agora, nos períodos de inverno, agora que nós tivemos severo, com a temperatura alta, com pouca chuva, né? Zero chuva, né? E a correlação da proteção do solo nos projetos de bioanálise que nós fazemos, ela é direta e muito alta. Pessoal que usa palha de café, que usa até certa compostagem, ou que usa qualquer tipo de cobertura, a correlação é muito forte e, a grosso modo, responde muito rápido, porque se você depender da matéria orgânica te avisar, ela te avisa, mas ela demora muito. A gente precisa de um indicador mais rápido, que é a bioanálise, que são as enzimas, né? E a correlação de quem usa, quem protege o solo de quem não protege é
absurdamente direta, assim, gritante. É muito legal, porque o Fábio trouxe, o que o Fábio vem colocando, que é muito interessante, porque a gente já tinha, e foi legal que ele trouxe o insight, porque eu trouxe muito pH da vista do olhar nutricional ali, falando para nutriente, né? E aí o Fábio trouxe isso do pilar microbiológico ali, do pilar biológico dessa história. E é muito legal, porque quando a gente vinha e quando a gente olha para os indicadores, que é o grande tema nosso aqui, a gente já tinha muito mais domínio do indicador químico, de como medir a fertilidade ali. Só que a gente tinha um desafio de qual era o impacto real, porque a gente tinha coisa que a gente sabia que dava resultado na parte biológica, mas como medir essa história? E aí foi muito legal que com a BioAS a gente conseguiu quantificar e ver que muita coisa que a gente estava fazendo fazia sentido. E inclusive aí é muito interessante que muita quebra de paradigma pra gente, porque você tem que alterar o mindset. E por que eu falo isso? Porque tem muita área que a gente começou a olhar, que vinham as análises e aí chegava às vezes a discussão de mas esse produtor ele não cuida direito e a bioanálise está alta. E a gente olhava e falava, ele não cuida direito do olhar da fertilidade. Mas ele, às vezes, ele é um cara, o não cuidar direito, ele estava preservando a microbiologia também naquele lugar. Sim. E aí a gente volta na história e fala, mas isso está correto? E aí, quando a gente volta para a história do equilíbrio, né? A gente começa cada vez mais a olhar como eu preciso olhar para todos esses indicadores e que não é um deles que vai te falar. E é muito legal, porque a BioAS, ela trouxe essa visão pra gente, de olhar que tanto o que fazia demais, às vezes estava esquecendo alguma coisa, mas o que fazia de menos, ele estava positivo para uma coisa. E a gente sempre que ia olhar para as análises, a gente tinha que tomar cuidado com o nosso mindset. Porque não era só o pilar biológico, ele não te responde tudo sozinho. Você precisa olhar para ele, mas você precisa olhar para o perfil, você precisa olhar para fertilidade na superfície, você precisa olhar para a parte de física. E a hora que você começa a perceber que você tem que juntar tudo para tomar uma decisão, isso deixa muito mais rica a discussão. Sim. Você tem que ter uma visão holística da coisa, né? Exato. Matéria orgânica, né? Solos com alto teor de matéria orgânica são mais férteis e capazes de reter mais nutrientes e água, além de estimular a atividade biológica. Eu confesso que eu li isso aqui e me pareceu aquelas pegadinhas de vestibular, assim, sabe? Quando você fala assim, solos com teores mais altos de matéria orgânica. Mas parece que tem que ter equilíbrio, né? Ou eu falo o seguinte, essas relações CN, queria que vocês... a impressão que eu tenho é que será que não tem que ter um limite? Boa. Legal, Juninho. Aqui traz muito a discussão do que eu comentei um pouco lá atrás sobre a tropicalização da conversa. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente olha para a realidade do que acontece em clima temperado, muitas vezes você tem solos lá com teores de matéria orgânica extremamente altos e às vezes solos menos intemperizados que tem uma realidade dessa história. Quando a gente vem para solos de clima tropical, a grande maioria, lógico que não são todos, mas a grande maioria são solos extremamente intemperizados e pobres. Então nós temos na grande massa dos nossos solos hoje, nós temos solos ácidos e pobres e com teores de matéria orgânica baixo. Então quando a gente pega essa frase para a realidade de solo tropical, ela faz muito sentido. Por quê? Porque nós temos basicamente 2 lugares principais onde a gente tem a capacidade de retenção de cátions ali, que nós vamos estar ali dentro da CTC, que vai compor ali a CTC, né? Então nós vamos estar olhando essa capacidade de troca de cátions, olhando para argila, então para a capacidade de retenção nas argilas e na matéria orgânica. E aí quando a gente vem para solo tropical, a gente tem uma composição muito grande do que a gente chama das argilas 1:1 e tudo que são com uma capacidade de troca menor do que muitas vezes acontece em solos de clima temperado, a gente tem uma influência muito grande da matéria orgânica. E aí, como nós estamos falando, então, que a capacidade de troca dos nossos solos, a capacidade de armazenamento de nutrientes e tudo, ela tem a ver com muita relação com a matéria orgânica, e ao mesmo tempo nós temos solos pobres, eu aumentar matéria orgânica faz muito sentido. Então é muito difícil... E é lógico que tudo tem que ter um limite, mas é muito difícil quando a gente vai para solos tropicais, você tá num nível já de excesso de matéria orgânica. E aí, por que eu trago essa jornada? Porque quando eu fui na Holanda, e aí eu tava lá dentro de uma discussão de saúde de solo na Holanda, a discussão deles estava sendo excesso de fósforo e excesso de nutriente no lençol freático.
Mas a hora que você olha para a realidade da Holanda, nós temos um país do tamanho de um estado brasileiro e que tem uma produção animal por milhares de anos, depositando dejeto animal na mesma área durante muitos anos. A hora que a gente traz para a realidade do Brasil, nós temos um país continental que totalmente em desenvolvimento, onde as nossas áreas agrícolas elas são jovens. Mesmo as áreas mais antigas no Brasil, elas são jovens. Quando a gente olha para o Cerrado, a gente está falando que um grande cara, na minha opinião, que foi o Dr. Alisson Palinelli, estava com a gente até recente, que foi quem desbravou, quem trouxe muita abertura do calcário para as áreas do Cerrado. Então, quando a gente olha para a agricultura brasileira, ela é muito jovem. Então, quando eu trago essa afirmação para o Brasil, eu acho que ela faz muito sentido. Porque nós precisamos, sim, incrementar o máximo possível de matéria orgânica no nosso solo. Lógico, temos exceções, temos alguns lugares que a gente tem que tomar cuidado, mas assim, na grande massa, eu acho que fazer estrutura de matéria orgânica faz muito sentido. E aqui eu faço um adendo nessa história que eu acho que ele é importante. Como a gente acrescenta matéria orgânica, né? E a gente tem como diversas maneiras. E a gente pode trazer componente orgânico do esterco, da compostagem, do organomineral, e eu acho que todos eles são positivos e todos eles são benéficos. Mas a maior capacidade que eu tenho de aportar realmente matéria orgânica no solo é via planta. A capacidade que uma braquiária tem, a capacidade que um mix de plantas tem, a capacidade que uma estrutura de pastagem, por exemplo, tem para colocar volume de sistema radicular dentro dos nossos solos, porque quando a gente olha muitas vezes para a planta, para a palhada, a gente está acostumado a olhar por cima do solo. A gente olha pela palhada que está em superfície. Mas o grande volume mesmo é volume de sistema radicular. E isso é muito rico. E a capacidade que a gente tem de, no ambiente tropical, de produzir material orgânico via plantas é absurda. E aí eu acho que é isso que o Brasil deve focar absurdamente. E nas áreas de café, nós temos todo um meio de rua, muitas vezes subutilizado, onde a gente pode estar produzindo toneladas de carbono ali dentro se a gente tem realmente esse foco em ter planta de cobertura e uma série de jornada ali. E a gente tem um agravante, né? O café é uma monocultura, né? E aí já voltando à parte eu já dando uns palpites meus aqui, mas você pensando na questão da biodiversidade de micro-organismos, né, em comunidade de micro-organismos, se você utiliza plantas perenes, né, acho que a braquiária faz um papel fantástico, mas só ela não vai diversificar a questão da microbiologia do solo, né? A gente precisa ter ali uma crotalária, um feijão gandu, né, para que você possa enriquecer o solo com micro-organismos diversos, com várias comunidades. Tô certo ou não, professor? A tendência é cada vez mais forte do mix de plantas, né? Mix de sementes. Muitos projetos chegam pra gente e o objetivo desse projeto, por meio da bioanálise, é testar um mix, a eficiência desse mix no meio desse contexto. Então isso realmente é muito forte, né? E a questão da matéria orgânica, acho que um dos principais desafios é conseguir desenvolver matéria orgânica e ser produtivo ao mesmo tempo, né? Porque ninguém trabalha só desenvolvendo matéria orgânica. É difícil. Para você conseguir 10 centímetros, 1 tonelada, vai anos, né? Sim. Mas ninguém faz só isso, né? O difícil é ser produtivo e ter matéria orgânica simultaneamente. E pensar na construção, né? Exato. E aí eu acho que entra um ponto muito forte, que é justamente como eu alio todo mundo ao mesmo propósito, né? Então, como eu trago plantas que vão ser cada vez mais sendo falada a história de plantas de serviço e tudo, né? Que é como eu trago plantas que vão fazer a construção e estruturação do que eu quero. E aí eu acho que entra uma discussão muito grande e quanto mais eu olho para o pilar biológico, eu vejo que não existe a receita de bolo. Então, quando a gente olha muito, eu devo ir para mix, eu devo para braquiário, o grande ponto que a gente olha, e a BioS traz muito isso, que é entender qual é a sua realidade. Porque a gente tem realidades, e sem dúvida, né? Toda vez que eu vou, o café, como você falou, é uma monocultura. E ela vai ficar durante muitos anos. Só que eu tenho capacidade no café de justamente ter uma combinação de fatores muito interessantes. E quando eu começo a usar, por exemplo, o meu meio de rua para ter plantas de cobertura, isso faz muito sentido. Agora, eu preciso ir só para o braquiário, eu preciso ir só para o mix, ou qual é a solução? E o grande ponto é entender a tua realidade. Porque a gente tem solos onde a gente vê que você já tem teores de matéria orgânica alto e aí você já tem ali
vamos falar do que a gente chama de caixa alta, porque você já tem CTC alta, você tem matéria orgânica alta, só que você tem uma ciclagem biológica baixa. E aí dentro daquela realidade, aí sim, eu preciso buscar diversidade biológica mesmo, preciso buscar diversidade de plantas, diversidade de raízes e tudo. Mas a gente tem muito lugar que às vezes a gente pega uma realidade onde o produtor, ele tá tentando às vezes fazer um mix e ele tá tentando trazer diversidade, mas ele falta volume de carbono mesmo. E aí não adianta eu ir para plantas que vão me trazer diversidade, mas não vão me trazer aporte de carbono real. Porque eu preciso de volume de carbono em algumas realidades. Então eu acho que o grande ponto é a gente entender qual é a realidade de cada área para poder direcionar para o que a gente quer. E não a gente ir no empirismo de falar, eu vou pelo mix porque ele me traz isso. Mas, cara, vamos entender as nossas realidades e a gente direciona para elas. E eu acho que isso que é legal. É uma recomendação técnica, né? E como, já aproveitando o jargão dos agrônomos, qual que é o ideal? Depende, né? Depende. Depende, e o que eu gosto muito é dessa história de trazer, e hoje eu vejo que esse depende, muitas vezes a gente trazia o depende, mas ele era depende baseado no empirismo mesmo, eu acho. E hoje a gente tem ferramentas para poder fazer o diagnóstico e falar, eu vou para essa área porque eu entendi que o meu solo precisa dessa jornada. E aí é onde você vai para a jornada de cada realidade, né? De cada fazenda, de cada lavoura. Legal. Disponibilidade de nutrientes, essa eu não falei não, né? Ainda não. Análise periódica de macronutrientes, NPK e micronutrientes, né? Boro, enfim. São essenciais para garantir que o solo tenha o equilíbrio adequado para o crescimento do cafeeiro. Ok? Boa, legal, ele trouxe só alguns aí dos macronutrientes, né? Então a gente tem cálcio, magnésio, enxofre, então a gente tem vários outros macronutrientes dentro dessa história. E aqui eu queria colocar só um ponto que eu acho que é muito interessante, Júnior, que é... Muitas vezes a gente olha para o que são os macronutrientes e o que são os micronutrientes. E muitas vezes a turma acha que isso é por tamanho ou coisa do tipo. E acho que a grande jornada que a gente tem... Ou até tem muita gente que olha e fala os macros são mais importantes, os micros são menos importantes. E não é isso, né? Acho que todos eles e a lei de Liebig, né? Que a gente olha para o barril mesmo... Ele traz pra gente quais são as ripas limitantes dentro dessa história. E pode ser macro ou pode ser micro. O que vai definir pra gente os macronutrientes ou os micronutrientes é a quantidade que a planta precisa dentro daquela jornada dela. Então, quando a gente olha os macronutrientes, eles são utilizados em maiores volumes pela planta e os micronutrientes, eles são em menores volumes, mas isso não quer dizer que um é mais importante que o outro. Eu acho que isso que é muito importante, porque muitas vezes a turma deixa de olhar para micronutriente como se ele fosse secundário. E, na verdade, ele não é. Ele tem um nível de importância que eu tenho macro. A questão é que os volumes dele vão ser bem menores do que os dos macronutrientes. E tem fases, né, fenológicas que são essenciais ali, né? Eles têm que estar ali presentes, né? E depois passou, vai fazer diferença. E o quão estratégico eles podem ser, o quanto os micro podem auxiliar os macronutrientes, o quanto eu posso atingir ou mudar o patamar de um macro que eu não estou conseguindo via molibdênio. Né? E o quanto isso a gente tem na nossa base mesmo, a gente vê se você chega num evento e levanta a mão quem faz análise de micronutrientes. Muita gente não levanta a mão, né? Faz só o básico e olha lá. Beleza. Aí o Fábio comenta isso porque a gente tem usado muitos dados da nossa base como um todo para entender, né? E a gente tem hoje trabalhado, só para ter uma noção de números assim, hoje no 3R Ribersolo a gente faz mais de 200 mil amostras por ano. Então assim, a gente tem um volume de dados muito grande. E a gente acaba, e como a gente atua no Brasil inteiro, a gente tem amostras que vêm do Brasil inteiro. A gente tem logística hoje do Brasil todo, né? Então a gente tem amostras vindo do Brasil inteiro, de diversas culturas, com um volume de dados extremamente significativo. E isso começa a trazer uma parte de análise de dados muito interessante, porque você começa a ver muita tendência e muita coisa acontecendo no Brasil todo. Legal. Capacidade de troca catiônica, CTC, mede a capacidade do solo de reter e liberar nutrientes essenciais, influenciando diretamente a fertilidade. Isso aí? Isso aí, okay. Vai estar dentro de uma jornada bem mais complexa que isso, mas tá no caminho. Tem mais um. A gente vai só passar aqui agora, porque eu acho que o Alexandre Burger mexeu aqui no relógio aqui. E aqui eu acho que ele adiantou aqui, porque não é possível. Legal. Indicadores biológicos. Atividade microbiana,
né? Um solo saudável possui uma comunidade ativa de micro-organismos, como bactérias, fungos, que promovem a decomposição da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes. Eu vou passar tudo, depois a gente já comenta. Diversidade de micro-organismos. Quanto maior a diversidade de organismos no solo, mais equilibrado e resistente ele será a pragas e doenças, né? Gerando aquela competição bacana, né? Respiração do solo reflete a atividade metabólica dos micro-organismos. Solos com alta respiração têm maior atividade biológica, indicando um ciclo eficiente de nutrientes. Micorrizas, fungos que formam associações benéficas com as raízes das plantas, facilitando a absorção de fósforo e outros nutrientes. Alguma ali? Eu fico pensando quanto que a parte química e física interfere na biológica e vice-versa. Né? Quanto mais simulado naturalmente for esse ambiente, né? Porque, por exemplo, nós não falamos de porosidade. Né? Então, dentro da densidade, você tem a macro e microporosidade, não existe um consenso sobre isso. Se você vai numa linha agronômica, é 10% o nível crítico, numa outra é 30%. Né? Então, não existe isso. E como que isso interfere numa vida biológica do solo? Legal. E aqui o que eu trago, quando a gente traz a visão dos indicadores dentro daquilo que foi colocado ali, o que eu vejo que é muito interessante, aquilo tudo ali faz muito sentido. O grande ponto pra gente é como eu meço isso. E que a questão de eu criar indicadores é eu entender como eu meço um pouco disso. E aí quando a gente vai para solos de clima temperado, você tem muitas vezes carbono da biomassa microbiana, que vai relacionar com o primeiro, respiração, que eu vou tentar buscar, acho que era o terceiro item ali. O grande desafio é, quando eu venho para clima tropical, a dificuldade de eu ter um indicador estável e confiável, ele é muito difícil. Então assim, eu tenho um desafio grande de conseguir trazer esses indicadores. Por quê? Porque eu não consigo fazer? Não, eu consigo fazer. Faria sentido? Faria sentido. Mas eu não consigo escalar e colocar na prática de uma maneira que eu consiga levar esses indicadores para solo tropical até o nível do produtor de maneira confiável. Então eu tenho muitas vezes a instabilidade dos indicadores das medições de uma maneira muito forte. Que é isso que é muito legal do que a doutora Ieda fez com a BioAS. A BioAS, ela vem para medir de maneira indireta a atividade biológica daquele sistema. Então ela mede de maneira global a atividade biológica como um todo. E como a gente mede os exudatos dos micro-organismos, a gente está medindo que eles deixaram depositado ali, aquilo ali é estável no solo. Então eu posso pegar um solo seco, depois na colheita, que ela desenvolveu muito na colheita da soja, né? Mas a gente pode olhar ali no pré-colheita do café, que é quando você tem um volume grande de amostragem de solo, e fazer a BioAS nesse período. Por quê? Porque eu estou avaliando um exudato que ficou depositado naquele solo. Quando eu vou para outros indicadores que eles são reais, eu preciso medir ali o micro-organismo vivo. E não é isso que a gente quer com a BioAS. Então isso é muito legal, porque ele trouxe escala e possibilidade de você levar em nível real para o campo as medições da atividade biológica. Então é isso que é muito legal para mim da BioAS nessa jornada de indicadores. Eu acho que a gente poderia fazer um programa só da BioAS, porque eu acho fantástico daquilo que eu vi. Olha que eu vi uma vez, só eu vi. Mas se a gente fosse, já aproveitando para a gente fazer as considerações finais já, por que o produtor tem que incorporar dentro do seu programa a BioAS e como ele pode alterar a saúde do seu solo? Quais as ferramentas, quais as práticas que podem auxiliar para a gente passar essa mensagem para eles? E você, Vitor, Fábio, dá o recado de vocês aí. Legal. Eu acho que pegando o primeiro ponto, Júnior, eu acho que a gente incorporar a medição da BioAS, para mim, ela é um ponto. O que eu traria muito se o produtor quer ter indicador realmente de saúde do solo como um todo, acho que ele precisa incorporar todas as medições. Que é eu olhar a BioAS como pilar biológico, mas eu realmente fazer uma boa amostragem de solo e do perfil de solo, para eu olhar não só a camada de 0 a 20, de 20 a 40, mas como está meu 40 a 60, como está meu 60 a 80 centímetros. Então, como que eu olho a fertilidade de solo em todo o perfil, como que eu olho para a parte biológica e como que eu olho para as análises foliares, que é quem vai ser o meu maior indicador, que é a minha planta. E eu acho que quando eu olho, então, para a planta em todo o ciclo de verão, para a parte biológica e para o perfil do solo, aí sim eu olho como que está a minha estrutura como um todo e a saúde do meu solo como um todo.
E aí eu trago muito aqui que não só os produtores diretamente, mas os consultores que têm uma função gigantesca e muito positiva de influenciar e levar esse conhecimento para todos os produtores, que a gente está muito de porta aberta, porque a gente sabe que toda atividade biológica, a BOAS, é uma jornada nova. E a gente tem muitos dados de projetos, de trabalhos que a gente tem lá, que a gente está totalmente de porta aberta para receber a turma, receber os consultores e ter essa troca de ideia para realmente incorporar isso e o produtor conseguir seguir um caminho mais baseado nos dados mesmo. E aí dentro disso, eu acho que ele tem vários manejos que ele pode fazer. Desde uso de biológicos aos usos de orgânico, organomineral, planta de cobertura, de uso racional ali dos químicos e tudo. Agora o grande ponto que a gente fala é fazer isso de maneira racional. Fazer isso baseado em dados, fazer isso em conhecimento técnico e não só no empirismo. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu queria deixar, que hoje você tem ferramenta para poder direcionar tecnicamente os seus manejos e que conte realmente com um time técnico forte aí dentro de toda essa jornada. Legal. É isso aí, Fábio? Eu acredito que diante de tanta inconsistência, sobretudo climática, que nós temos, e a tendência é cada vez mais isso acontecer, eu preciso que o solo seja resiliente diante disso. Um dos principais indicadores é a bioanálise junto com o perfil, com a folha, com todas as relações existentes ali. Legal. Gente, o tempo voou. Agradecer de coração a vinda de vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado, Vitor. E eu sempre encerro o programa fazendo uma pergunta pessoal, né? Se é que vocês me permitem, né? Fábio, se você tivesse hoje a oportunidade de tomar um café com alguém que está conosco, alguém que já se foi, quem que seria essa pessoa e por quê? Eu tomaria com vocês que estão aqui, porque é onde eu tô agora. Legal. Presente Sim. Sempre. E você, Vitão? Cara, isso é uma boa pergunta, que eu gostaria de tomar café com muita gente, viu? Acho que a troca de experiência é sempre muito rica. Cara, é difícil de pensar num nome, mas eu vou citar um nome que eu falei agora há pouco aqui, que é uma pessoa que eu gostaria de ter trocado mais experiência, estava com a gente até hoje, que era o Alisson Palinelli aí, até como homenagem aí, que para mim é uma pessoa que teve uma função gigante em tudo isso que nós estamos falando e pro Brasil como um todo, e estava com a gente até poucos dias, é uma pessoa que eu, na minha geração, a gente acabou convivendo relativamente pouco, mas vivemos muita história. Legal. Obrigado, Deus abençoe vocês aí, obrigado de coração aí. E você que está nos assistindo aí, muito obrigado. Obrigado por estar conosco na nossa segunda temporada aqui no Agro Café Cast. Porque aqui a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo. Até a próxima segunda-feira com mais um episódio do Agro Café Cast. Até lá!